Oi, queria vir aqui conversar com vocês sobre um assunto, na verdade, sobre a minha vida profissional. Queria falar aqui com vocês como tudo começou para mim profissionalmente, o que que eu fiz profissionalmente para chegar hoje ao que eu realmente faço hoje. Eu comecei a minha vida profissional muito nova, eu comecei a minha vida profissional. é, Até hoje eu não sei exatamente o que que me impulsionou começar a minha vida profissional, porque eu nunca saí para trabalhar por necessidade, porque eu precisava sair para trabalhar. Porém, eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, talvez pela minha mãe ser uma pessoa muito guerreira, talvez pela sempre ver meu pai trabalhando, enfim. Eu acho que isso talvez de ver foi criando dentro de mim essa necessidade, mas para mim sempre o trabalho nunca foi um problema, sempre o trabalho foi uma coisa com muita vontade e muita determinação em tudo que realmente eu fosse fazer. Comecei a trabalhar com 14 anos, sim, queria ser veterinária, sim, fui trabalhar numa clínica veterinária, dando banho em cachorro, que eu sou apaixonada por animais, e trabalhei durante bastante tempo na clínica, sempre curtia muito, achava o máximo aquilo, mas percebi que eu não queria ser veterinária. Aí eu fui trabalhar com a tia de uma amiga minha que fazia salgadinho. E aí eu fui fazer salgadinho e também achava o máximo fazer salgadinho. O que eu tô contando pra vocês? Eu tô contando pra vocês porque essa faz parte da minha história. E eu sempre tive a questão profissional muito importante na minha vida. Acredito eu que talvez até os meus filhos não nascerem, a minha vida profissional era uma das primeiras opções na minha vida. Claro que a minha família sempre foi, mas eu sempre trabalhei demais. E como eu volto a dizer para vocês, não era por necessidade, mas sim porque era uma paixão que eu tinha. Depois eu fui trabalhar numa loja, falei para minha mãe assim, mãe, eu vou procurar um emprego. Minha mãe me disse que essa louca vai procurar um emprego, tipo, acho que eu tinha 17 anos de carteira assinada, que era o meu sonho, era ter o meu primeiro carimbo na carteira. Eu coloquei o currículo embaixo do braço e fui bater perna com o currículo embaixo do braço. Voltei empregada. Minha mãe nem acreditou quando eu falei isso pra ela. E aquilo pra mim, assim, tipo, foi como se fosse a minha primeira vitória de trabalho. Comecei a trabalhar na empresa e, meu Deus, assim, tudo que eu fiz na minha vida, eu sempre me dediquei para ser a melhor. Eu sempre, não por competir com as pessoas, e sim porque aquilo me realizava, eu querer dar o meu máximo, dar o meu melhor, e eu sempre fiz isso. Aí eu comecei a trabalhar na empresa, depois de 3 meses eu fui promovida a gerente da empresa. E, meu Deus, imagina, eu era nova, fui promovida a gerente, fui trabalhar no shopping, meu Deus, uma menina que era aquilo, né? Trabalhar no shopping de gerente de uma loja de roupa, eu tava me sentindo o máximo, assim, era o meu auge da minha felicidade. Depois disso, eu fui trabalhar numa empresa de convites. Eu fui trabalhar numa empresa de convites de casamento para ajudar. Na verdade, tudo começou porque a filha de uma amiga da minha mãe precisava, ela estava grávida e precisava que alguém tocasse a empresa para ela. Então vocês imaginam, eu caí de paraquedas naquilo, nunca tinha trabalhado com convite, muito menos convite de casamento, enfim. Fui trabalhar na empresa, fiquei um tempo na empresa, passei em jornalismo, fui fazer jornalismo. Pela quarta fase eu percebi que realmente não era aquilo que eu queria para mim. Eu queria trabalhar e no jornalismo não podia trabalhar, porque tu tinha que, se não me engano, chegar até a sexta ou sétima fase para poder fazer o estágio na área, e eu não quis esperar isso. E aí, depois disso, eu comecei a fazer administração de empresas. Aí eu fui trabalhar, aí eu fui conseguir um trabalho no aeroporto, que era o meu sonho, achava o máximo trabalhar no aeroporto. Fui trabalhar na Gol. Eu nunca vou esquecer, eu fui na quinta-feira fazer uma entrevista, encontrei uma pessoa que hoje eu admiro demais, que é uma amigona minha, a gente é amiga até hoje, e fomos as duas que chegamos primeiro de todas. Fizemos a entrevista, passamos para a segunda fase. A segunda fase, a gente entrou no ônibus e foi para São Paulo. Aquilo ali era mais do que, meu Deus, era uma realização gigante para mim. Fui trabalhar, trabalhei na Gol durante anos. Também conheci dentro da Gol o que era treinar pessoas, que eu
amo até hoje treinar pessoas. E um dia dentro da empresa, que a gente trabalhava sábado, domingo, feriado, aquilo ali já não estava mais me dando muita vontade, porque eu era uma menina e eu fazia faculdade também, então eu dormia 4 horas por dia, porque eu trabalhava das 6 da manhã ao meio-dia, e eu fui trabalhar no Sebrae fazendo pesquisa de mercado. Eu entrava lá 1 hora da tarde, trabalhava até às 5h30 eu pegava o ônibus para a faculdade e ia para a faculdade. Então aquilo ali começou a ficar muita coisa para mim. E eu comecei a dormir 4 horas por dia e eu tive síndrome do pânico nessa época. Não sei se era por dormir pouco, enfim, foi um período bem difícil para mim, mas que me fez amadurecer demais. Porque eu sempre digo que quando a gente passa por coisas assim, fazem a gente amadurecer muito e a gente vai criando uma casca que faz com que a gente consiga se ver como profissional mais forte para passar pelas dificuldades, que quanto mais a gente vai crescendo, as dificuldades vão aumentando. Aí, o que aconteceu? Eu saí do Sebrae, da pesquisa de mercado que eu fazia, e fiquei só na faculdade e na Gol. E o meu sonho master, mega master, sempre foi trabalhar em banco. Eu achava lindo trabalhar em banco. E um dia eu fui no aeroporto, eu atendi um gerente de banco que me chamou para que eu fosse fazer um estágio no banco. Ele disse, quem sabe, eu gostei do teu perfil, vamos tentar um estágio no banco, depois a gente vê uma efetivação. Eu pensei, putz, imagina, era trabalho, carteira assinada, férias, aquela coisa toda, mas quer saber? Vou me jogar e vou fazer, e vou me arriscar. Me arrisquei, fui para o banco, trabalhei no banco, fiquei no banco mais ou menos 1 ano como estagiária, fui efetivada gerente comercial, fui trabalhar na rua, super nova, super criticada pelas outras pessoas que, ela não precisa trabalhar. Eu sofri bastante preconceito nisso, não precisa trabalhar, não sei porque que ela tá aqui, e eu sempre dei o meu máximo para provar para as pessoas e para provar, talvez até para mim, que eu tava ali, e eu tava ali sim por competência, e porque eu nunca contei com nada que viesse dos meus pais, com que viesse da minha família. Eu sempre contei com... Eu nunca ganhei mesada, eu sempre trabalhei, eu sempre achei o máximo eu poder pagar minhas contas, eu poder comprar o meu carro com o meu dinheiro, eu poder pagar a minha faculdade com o meu dinheiro. Então isso para mim sempre foi muito importante. E aí eu trabalhei, enfim, e aí mais ou menos fiquei no banco uns 12 anos, acho que eu fiquei no banco mais ou menos. E eu já não estava mais satisfeita, porque ou eu tinha a possibilidade de me tornar um gerente geral e morar em outras cidades, ou eu ia continuar fazendo aquilo por um bom tempo. E eu sempre digo que para estar trabalhando com alguma coisa é igual, tem que ter aquelas borboletas na barriga, né? Tipo, tem que estar sempre querendo um desafio novo, algo novo. E como eu vi que para mim aquilo ali já era o máximo que eu podia chegar, eu acho que eu estava aberta a oportunidades, e o gerente do banco me convidou, da Caixa Econômica, para eu abrir um correspondente imobiliário. E aquilo ali me fascinou, porque eu sempre tive aquela veinha de empreender. Minha mãe, ela tem uma clínica odontológica, meu pai é empreendedor também, e meu irmão também é empreendedor, e meu irmão sempre, o tempo inteiro, sempre ficou falando para mim que eu deveria trabalhar no ramo imobiliário, que o ramo imobiliário era maravilhoso, enfim. E aí, o que juntou? Eu ia trabalhar como correspondente imobiliário para as imobiliárias. Aí eu fui, abri a minha empresa, topei o desafio que meu irmão queria que eu fosse ajudar ele na empresa dele. Topei, comecei a ser corretora de imóveis e trabalhar como correspondente imobiliário. Aí aconteceu no meio do caminho algo que eu não esperava, porque meu sonho sempre foi ser mãe, mas me tornei mãe. E agora? E a culpa de eu amar meu trabalho demais, e eu amar meus filhos demais,
e eu não sabia o que eu faço, porque eu precisava trabalhar, mas eu tinha meus filhos. Eu acho que esse foi um dos maiores conflitos que eu tive na minha vida, porque eu precisei fazer uma junção disso para poder tanto trabalhar, porque eu sou autônoma, né? Quem é empreendedor, ele é autônomo, e cuidar dos meus filhos. E foi algo muito mágico, mas durante um bom tempo eu pensei em largar tudo para ficar cuidando dos meus filhos. Eu fiquei lutando comigo mesmo, o que era uma mãe, o que seria uma mãe, uma mãe teria que ficar com seus filhos, uma mãe poderia trabalhar, seria egoísmo da minha parte estar trabalhando e ter que deixar meu filho de repente um pouco, não de lado, mas ter que dividir isso com meu filho, sabe? Foram alguns meses caindo cabelo, foram alguns meses que eu não conseguia treinar, porque eu sempre amei treinar, não por barriga trincada, não, mas por saúde, que eu não conseguia fazer minha unha. Então, foi um momento muito difícil na minha vida que eu tive que optar. E eu tive que optar a partir do momento que me caiu a ficha que para eu fazer meus filhos felizes, eu precisava estar feliz. E se eu não estivesse fazendo aquilo que eu mais amava na vida, que era trabalhar, eu não ia fazer meus filhos felizes. Então, meus filhos foram 2 anjos que caíram na minha vida para que eu pudesse, ao mesmo tempo que cuidar deles, eles participaram de todo esse processo comigo. Meus filhos, eu sempre fui muito mãezona. Meus filhos me acompanharam no trabalho, meus filhos nunca incomodaram, meus filhos me mostraram que eu sempre acreditei nesse amor, mas é um amor que não tem palavras para descrever. E eu optei por não parar. E meus filhos me ajudaram com isso muito. O meu primeiro filho, né, na verdade, é o meu mais velho, que ele participou disso. Já o meu segundo filho já tinha entendido, mas aquilo não tinha sido fácil. E o que eu tirei de lição disso? Que a gente precisa primeiro estar feliz. Eu vejo hoje, eu sou coach, eu procurei durante um tempo tentar preencher um espaço que eu sentia vazio, que outra hora eu vou contar um pouco para vocês sobre isso, mas eles me ensinaram que antes de eu querer fazer alguém feliz, eu preciso estar feliz. E o meu trabalho sempre me deixou muito feliz. E eu abri esse correspondente, e aí, depois de um tempo, óbvio, o correspondente eu abri, meu filho tem 6 anos, o correspondente, se eu não me engano, quando eu engravidei do meu primeiro filho, acho que meu correspondente tinha 5 anos de empresa. E quando eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho, aí veio outro baque, que eu não estava preparada para estar grávida para uma segunda gestação. E aí eu pensei, meu Deus, e agora com 2? Mas Deus sempre te dá uma força que a gente não sabe de onde que a gente imagina. Mas acho que quando a gente se torna mãe, a gente vira um leão, uma leoa, e a gente sabe que tudo a gente pode. E eu passei a minha gestação trabalhando até o fim. Meu filho, imagina, quando meu segundo filho nasceu, meu primeiro filho tinha 1 ano e 8 meses. E isso me fez evoluir muito, não só como mãe, como mulher, mas como profissional. Claro que eu tô contando para vocês aqui a parte boa da história, claro que teve muito perrengue no meio do caminho. Eu tô contando aqui a minha parte profissional, porque eu acho que a minha parte profissional, ela tem muito que a gente fica... A mulher principalmente se abala, porque a partir do momento que a gente descobre que a gente tá grávida, sempre vem aquela pergunta, será que eu paro? Será que eu fico em casa? Será que eu cuido do meu filho? Será que eu espero passar anos e depois voltar para minha profissão? Então eu tô contando essa parte. Eu sei, eu atendi clientes dando de mamar, enfim, então eu sei o quanto isso é difícil, o quanto as mulheres são fortes, o quanto as mulheres são guerreiras para fazer tudo que a gente faz. Mas aí eu tive meu segundo filho, continuei trabalhando, tive um amparo de pessoas que me ajudaram nessa transição, sim, e me desdobrei em várias sendo uma,
mas